você fala sobre esses cristianismos tão plurais. Você está escrevendo um livro, inclusive, com uma figura que, no âmbito não só político, a Erika Hilton, no âmbito social, moral, hoje ela consegue furar bolhas de fato, e ao mesmo tempo bolhas que acabam também, infelizmente, levando alguns grupos a terem acesso a ela, o que facilita de alguma forma, infelizmente, ao ódio. Sim. Mas quando a gente fala sobre essa diversidade, esses dias eu estava vendo um vídeo, era uma menina de uns 12 anos falando com a mãe dela sobre ela, perguntando pra mãe como que a mãe lidava. É uma pergunta agora menos sociológica, tudo bem, mas teológica de fato. Tá. E a mãe falava que sim, era um problema, não pra ela, mas pra Deus, aquela diversidade. A menina, não só por ser nova, mas por ser uma menina, gostar de meninas. Isso não é, no final de contas, qual que é o limite, mesmo dentro de uma igreja mais aberta à diversidade? Isso não é terceirizar a punição? A punitividade pode até não ser do pai, pode não ser do pastor, mas em que medida essa igreja mais progressista vai fugir disso? Recentemente o novo Papa, pegou e falou que é isso, no final de contas, casamento é homem e mulher. Qual que é o limite desse, brincando aqui com a expressão que eu usei antes, desse protestantismo 2.0, protestantismo ali dentro, que é protestante do protestantismo? Qual que é o limite de, no final de contas, não só terceirizar a punição? Pois é, dentro desse protestantismo progressista, tem setores que, na minha compreensão, avançam bastante na pauta social, da cidadania, da democracia, mas que, na minha compreensão, não avançam na celebração da diversidade como riqueza humana e como dádiva divina. Então, vão ser progressistas do ponto de vista social, mas vão reproduzir perspectivas teológicas ainda patriarcais, cis, heteronormativas, e tudo isso com uma assinatura como se fosse do próprio Deus, porque está escrito. Fruto de uma leitura bíblica, na minha compreensão, descontextualizada e equivocada, que coloca um texto acima da dignidade humana e do que a vida te demonstra. Agora, também existem setores desse protestantismo que já não reproduzem essa lógica, entendem que esses textos precisam ser localizados historicamente. Você não pode pegar um texto e retirá-lo de contexto e de um desenvolvimento histórico, textual, e montar uma doutrina em cima disso como se fosse a verdade e a vontade de Deus para sempre. O próprio Jesus, que para nós é o centro, é o Cristo, é a lente pela qual nós lemos a vida e a própria tradição, é Deus entre nós, o próprio Jesus fez isso. Jesus teve liberdade para, na ética concreta do amor, subordinar textos à dignidade e à vida. Quando Jesus diz, não foi o ser humano feito para o sábado. O sábado que foi feito para o ser humano, ele está dizendo, o ser humano não foi feito para ser submetido a uma tradição. A tradição tem que se atualizar para dar conta da potência da vida do ser humano. Então, já existem protestantismos que vão dizer, o que define a beleza de uma relação não é a heterossexualidade. Deus, na sua grandeza, no seu amor, não está preocupado ou preocupada com um homem ou uma mulher se encontrando. A questão aqui é a qualidade do encontro. Então, vou te fazer... É a ética do encontro, é o amor promovido por esse encontro. Eu faço parte dessa perspectiva, que entende a diversidade como riqueza. E a sexualidade sequer no campo da escolha ou do arbítrio, é uma experiência profunda. Você se reconhece e é. Você não escolhe. Não tem como ser pecado.
Não tem como ser maldição. É a sua identidade, é a sua orientação, é a sua experiência, é o seu desejo. Como você vive isso é que começa a entrar no campo da ética. E aqui a gente pode conversar sobre responsabilidade, cuidado com o outro, autocuidado, limite, parceria. Muito mais rico falar sobre ética do encontro do que aprisionar a experiência humana na heterossexualidade como se fosse a vontade de Deus por causa de um texto. Mas aí, assim, essa autonomia da leitura bíblica, não ficar preso simplesmente à questão textual, não traz, no final de contas, assim, porque me traz uma problemática filosófica que o Spinoza coloca lá no século XVII, que no final de contas, existe para o pastor Henrique Vieira pecado? Que pergunta maravilhosa. Que vontade de dizer não. Porque eu sei que o conceito pecado é instrumentalizado para promover horror, terror, controle sobre os corpos e a famosa culpa cristã, que deprime, adoece e desencanta a vida. Então, num primeiro momento, dá vontade de dizer não há pecado, porque eu sei que isso é mobilizado de forma a produzir muito adoecimento. Mas não é a resposta que eu vou dar. Porque vou pegar um texto do apóstolo Paulo, quando ele diz assim: o bem que desejo, não consigo fazer. O mal que conscientemente reprovo, eu acabo fazendo. Portanto, o pecado é menos uma questão regra que eu desobedeci. Não vou trabalhar pecado biblicamente a partir de uma noção comportamental de certo e errado. Isso aqui é campo para muito controle, muita violência, muito adoecimento. Mas eu preciso reconhecer que há algo no ser humano, menos no comportamento e mais na experiência, que está em desajuste com a beleza da vida. Mas eu preciso reconhecer isso. Sabe por quê? Só para concluir, citando Renato Russo: nem os santos têm ao certo a medida da maldade. Há tempos são jovens que adoecem, há tempos o encanto está ausente e a ferrugem no sorriso. Só o acaso estende o braço e abrigo a quem procura abrigo. Como eu vou olhar para o mundo? Eu vou ver guerra, ganância, disputas fraticidas, genocídios, luxúria, acúmulo de riqueza, produção da fome. Vou olhar para pequenos grupos. Vamos dizer que a gente fosse conviver aqui durante um mês. Entre nós vai dar problema em algum momento. Desentendimento, ciúme, raiva. Olhando para o mundo, olhando para um pequeno grupo. Agora não vou olhar para o mundo, não vou olhar para o pequeno grupo relacional, vou olhar para mim. No limite, no silêncio do meu quarto, eu vou dizer a mesma coisa que o apóstolo Paulo. Aquela coisa boa que eu queria fazer, não fiz. Aquela coisa que conscientemente eu não queria fazer, acabei fazendo. Então, eu preciso também olhar para o mundo e dizer, tem algo que não cumpre a potência da vida. No limite, a palavra pecado no Novo Testamento tem a ver com errar o alvo. Tem algo no mundo, ou num pequeno grupo relacional, num casal, ou eu sozinho, que me parece não concretizar o potencial da vida. Tem algo errando o alvo. Isso eu chamo de pecado. É um nome para dizer, olha, tem um encanto ausente, tem uma dor presente, tem uma maldade latente, tem alguma coisa que nos diminui, nos deprime, não no sentido de depressão, diminui o potencial da nossa vida. Eu chamo isso de pecado. Não estou localizando em uma regra específica, estou localizando numa condição humana. Quando eu olho para o mundo agora, eu não consigo abrir mão desse conceito. Eu preciso dizer, tem algo essencialmente errado. Historicamente, economicamente, politicamente também. Mas tem algo essencialmente errado, que precisa de consciência, reflexão e metanoia,
que significa arrependimento. Não tem a ver com culpa. Porque a culpa, eu termino com isso, é um lugar quase cômodo. Porque você se sente culpado e fica ali, como areia movediça, namorando a culpa, sem se responsabilizar e sem transformar. Culpa a gente tem que eliminar. Agora, refletir de forma responsável sobre quem sou e sobre as minhas atitudes, identificando erros para me responsabilizar com a possibilidade de mudar e escrever uma outra história, acho que indivíduos precisam fazer isso, grupos precisam fazer isso e o mundo precisa fazer isso. Só que para fazer a metanoia, a mudança de mente, de entendimento, de atitude, tem que haver a humildade de reconhecer: há algo de errado em nós. Talvez a palavra possa ser pecado. Mas se esse algo de errado somos nós atirando a flecha e errando o alvo, quem diz, quem decide qual é o alvo? É Deus? Pode ser. É Deus. Mas não o Deus projetado pela religião. É o Deus do nosso encontro.